A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Então, hoje nós iremos falar sobre autoconhecimento, que é o tema da semana 1 também. A importância de se autoconhecer, né? A gente tem que começar por aí. O autoconhecimento permite alcançar a maturidade humana e espiritual. A pessoa que se conhece é capaz de identificar situações que levam a explodir e tratar os outros mal, bem como situações que podem levar a pecar. Então, a pessoa que se conhece... Desculpa. A pessoa que se conhece, ela é capaz de alcançar a maturidade, ou seja, ela vai evoluindo humanamente e espiritualmente, a ponto de saber como vai se comportar diante de tais situações, né? E o oposto disso é a pessoa imatura, ou seja, a pessoa que não se conhece, ela acaba não tendo domínio de si, e isso acaba comprometendo os relacionamentos dela. Ela não consegue ter relacionamentos estáveis e duradouros com as pessoas, porque acaba tendo muitos conflitos. Tudo isso por ela não se conhecer, né? E a pessoa que se conhece, ela também passa a conhecer melhor os outros, porque o ato de se conhecer acaba gerando em nós a empatia, e a empatia nada mais é do que você se conhecer tanto a ponto de também conseguir entender o outro. E à medida que você se conhece, é capaz de ter empatia pelo outro, acaba tendo relacionamentos mais duradouros e relacionamentos mais estáveis, gerando um bem-estar. E isso nos lembra a frase de Santo Agostinho que a gente falou em alguns encontros atrás: conhece-te, aceita-te e supera-te. Então você precisa se autoconhecer para poder se desenvolver. Então você conhece os seus podres, você conhece as suas qualidades, você aceita essas qualidades e você aceita também os seus problemas, as suas imperfeições, de forma que você possa olhar para essas imperfeições e tentar transformá-las, tentar modificá-las de alguma forma. Então a gente passa pelo aceita-te e chega no supera-te que Santo Agostinho fala. Então, como é que a gente consegue definir o nosso nível de autoconhecimento? A gente precisa reconhecer, primeiramente, o que aconteceu no nosso passado que forma quem nós somos. Então, muitas pessoas acabam tendo uma dependência de outras pessoas em relacionamentos ou se ferindo mais facilmente porque não tiveram uma infância muito bem trabalhada nesses pontos, né? Acabaram não tendo afeto paterno, materno de forma presente, e isso acaba comprometendo a forma que a pessoa se relaciona quando chega na idade adulta ou chega na adolescência, enfim, após o envelhecimento. Então, à medida que você consegue olhar para o seu passado e ver o que aconteceu no seu passado que explica algumas atitudes do seu presente, você é capaz de perceber que algumas coisas podem ser modificadas, porque elas vieram muito de experiências que você teve e acabou definindo uma forma automática de agir. Mas você pode trabalhar em cima dessa forma para transformar aquilo que lhe incomoda ou aquilo que não está contribuindo para a sua santificação. E outra forma também de perceber o nível de autoconhecimento é tentar contar ou escrever, né, a própria história como se fosse a sinopse de um filme. Por que um filme? Por que uma sinopse assim de um filme, né? Porque na sinopse do filme tem apenas os fatos relevantes que ajudam a entender a história como um todo. E ao mesmo tempo, a sinopse busca fazer com que a pessoa tenha o desejo de assistir o filme. Então, à medida que você consegue contar a sua própria história com os fatos relevantes, como se fosse uma história que valesse a pena conhecer, você acaba se conhecendo, porque você acaba olhando para a sua vida como um todo com os olhos
externos, né, com os olhos de alguém que precisa conhecer essa história. Então você coloca as informações relevantes, mas também o máximo de informações possíveis, né? Não é um spoiler porque você já conhece a sua história como um todo. Então tem essa leve diferença da sinopse de um filme, mas o exercício que a gente está até provocando vocês a fazerem, se vocês sentirem a necessidade disso, de definir o quanto vocês conhecem, seria esse, de escrever a própria história de alguma forma. Uma outra possibilidade de definir o autoconhecimento ou tirar dúvidas em relação a quem você é, né? Porque muitas vezes em entrevistas de emprego as pessoas perguntam quem é você e a pessoa fica parada, dá um branco na mente, não sabe definir quem é, porque não se autoconhece. Então tem também testes de personalidades que você sai respondendo e ele lhe dá ali um resumo de características com base em estudos psicológicos, em estudos psiquiátricos. Então, alguns testes têm esse fundamento, a gente deixa até no final um link, que vocês podem estar acessando depois, que pode ajudar também a ampliar essa visão sobre si mesmo, né? Além disso, uma outra forma de saber qual é o nosso nível de autoconhecimento é refletir a imagem que a gente passa às outras pessoas e a que a gente queria passar. Porque se tem alguma divergência entre essas duas imagens, ou seja, eu aparento ser uma pessoa para as outras, mas não era isso que eu queria aparentar, então a gente tem que buscar perceber o porquê que isso acontece, né? Por que tem essa divergência de comportamento? Por exemplo, você gostaria de passar um ar de responsabilidade, mas as pessoas olham para você e não levam a sério, né? É o que o pessoal diz de leva a pagode. Então, se a pessoa não te leva a sério, algo está acontecendo para que você não consiga passar essa imagem séria. E uma forma também de identificar essa divergência é perguntando para as pessoas próximas, pessoas que você tenha confiança e que você saiba que elas vão ser sinceras com você, qual é a impressão que elas têm quando lhe conheceram, ou qual foi a impressão que elas desenvolveram à medida que foram convivendo com você. Então, todas essas metodologias nos ajudam também a nos autoconhecer. E são exercícios que acabam nos alimentando também no lado espiritual. Porque, como a gente falou, à medida que a gente se conhece, a gente sabe nossas fraquezas e é capaz de desenvolver a nossa maturidade. E eu citei aqui testes de personalidades, né? E há alguns critérios, algumas ideias para classificar pessoas. Não que sejam ideias fechadas, definitivas, mas a gente está trazendo aqui algumas apenas para compartilhar esse conhecimento e também para que você possa notar em você algumas características e também ajudar nesse processo de autoconhecimento, certo? Então, uma das definições que a gente trouxe foram os temperamentos, e aí esses temperamentos a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, mas eles foram definidos lá na antiguidade, bem antes de Jesus, e foi definido por Hipócrates, né, que é o mesmo pai da medicina, se eu não estou enganado. E aí ele define 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico ou nervoso, colérico ou belicoso e fleumático. E aí a gente precisa destacar que esses temperamentos, eles são inatos, ou seja, nasce com a pessoa, ela é provocada ao longo da sua infância, ao longo da sua vida e acaba manifestando esses temperamentos, mas ela já tem ali no seu interior essa forma de agir. Mas também vale destacar que alguns aspectos podem ser mudados à medida que vai sendo provocado, né? Então, uma pessoa sanguínea tem alguns defeitos, tem algumas qualidades, e ela pode ser modificada com a educação dos pais, com a graça de Deus. Então, todas essas características podem e são maleáveis, tá? Elas não são rígidas, elas não são fixas. E, em geral, apesar de ser classificado 4, né? As pessoas não são encaixotadas de fato, elas não são 100% uma só dessas coisas. Elas podem se identificar um pouco com cada uma e são graus diversos, né? As pessoas passam por experiências diferentes e acabam alimentando mais um temperamento do que outro.
e acaba não sendo um definidor 100%, mas ajuda também a nos entendermos. E um exemplo disso, de modificação que a gente pode dar na vida de um santo, é São Francisco de Sales, que ele ficou conhecido como o santo da doçura, mas o temperamento dele era colérico. E a gente vai já ver que o colérico tem um ar um pouco mais rígido, mais bruto, mais seu lunga, como diz aí os cearenses, né? Então, São Francisco de Sales foi trabalhando esse lado dele e acabou sendo conhecido por algo que é totalmente o contrário, o santo da doçura, certo? Então, iniciando com o temperamento sanguíneo, as características dele, né? É uma pessoa afável, alegre, simpática, prestativa, dócil, submissa. Então é alguém que, em geral, as pessoas gostam de estar perto, né? Gostam de estar se comunicando, porque são pessoas que estão ali bem expansivas, são pessoas que têm essa habilidade de se comunicar e abranger outras pessoas na comunicação. Então, ele acaba sendo sincero, uma pessoa espontânea, chegando até a inconveniência algumas vezes, acaba não guardando rancor, tem uma inteligência viva, rápida, assimila as coisas facilmente, mas sem muita profundidade. Então, são pessoas que assimilam fácil, mas acabam não tendo interesse de aprofundar o conhecimento. E é como a gente falou, né? À medida que vai sendo estimulado pela graça, vai sendo estimulado pelos pais durante a educação, pelos professores, essas características podem ser moldadas, né? E o sanguíneo também, né? A pessoa sanguínea tem uma memória feliz, uma imaginação forte, então essas características acabam contribuindo que sejam pessoas bem artísticas, que gostam de uma poesia, que são boas com as palavras, que têm uma boa oratória. E dentro da igreja nós temos alguns exemplos, como Santa Teresa d'Ávila, São Pedro, mais algumas características sanguíneas, só que essas já não são tão positivas, são características mais negativas, que são os defeitos, né? São pessoas mais superficiais, que acabam tendo a característica da inconstância, da sensualidade, elas se arrependem prontamente dos pecados, mas na primeira ocasião que se apresenta, volta a cair nos pecados. Então, essa característica da inconstância também envolve a vida espiritual, como a gente estava falando. São características que abrangem o ser humano como um todo. A pessoa não é só pessoa civil, mas ela também é uma pessoa espiritual. A gente não pode dissociar as duas realidades. E os sanguíneos, de forma geral, são inimigos de sacrifícios, da abnegação, do esforço duro e contínuo. Então acaba tendo essa característica de serem considerados preguiçosos no estudo, são quase impossíveis de refrear a vista, os ouvidos e a língua, como a gente falou, eles são expansivos, então pode ser que eles acabem falando além da conta, além do que eles gostariam de falar e acabam ferindo as outras pessoas, né? Então, são características que podem aí, alguns de vocês estão se identificando, e a gente vai já falar como trabalhar nelas. E além disso, o sanguíneo também tem a característica de se distrair facilmente na oração. E aí eu queria chamar a atenção que Santo Agostinho também tinha esse temperamento. Então, um doutor da igreja, alguém que chegou ao ápice da espiritualidade, tinha esse temperamento que a gente vê que tem algumas dificuldades, né? Tem a inconstância, tem essa questão de se distrair facilmente, nem por isso impediu Santo Agostinho e os outros santos, como a gente falou, Santa Teresa d'Ávila, São Pedro, de virarem santos. Mais algumas coisas sobre o sanguíneo. Para combater essa superficialidade que a gente falou, o sanguíneo precisa desenvolver o hábito da reflexão, de ponderar tudo o que vai fazer. Então, o sanguíneo precisa parar antes de agir, então ele tem que controlar aquele impulso de ser tão expansivo e refletir. Refletir o que precisa ser feito em seguida. E aí, esse pode ser um grande desafio para o sanguíneo, porque ele não tem essa habilidade tão desenvolvida. E aí entra o papel dos pais, dos educadores, de levarem as crianças e os adolescentes a essa prática da reflexão, principalmente quando se nota que a criança, o adolescente, tem esse temperamento mais forte. Além disso, é preciso praticar seriamente o exame de consciência,
a gente falou, né, que é uma pessoa inconstante, que pode ali voltar a cair no pecado de forma mais rápida, então precisa ter esse exame de consciência frequente e aplicar penitências, e tem que ser penitências fortes pelas transgressões, para que possa realmente desenvolver uma constância maior durante esse período. Além disso, o sanguíneo, como ele tem esse papel mais expansivo, ele gosta de consolos, né? E ele deve buscar perseverar mesmo na aridez e na secura. Ou seja, mesmo que ele tenha esse tato tão mais sensível do que outros temperamentos, a pessoa sanguínea deve buscar insistentemente o apoio do Senhor, o apoio da graça, para que possa perseverar mesmo em momentos de deserto, mesmo em momentos em que não tiver sentido nada. E é por isso que aparecem os desafios para a pessoa de sanguíneo de seguir a caminhada cristã. E aqui mais um exemplo de santo que alcançou aí a santidade. São Francisco Xavier também tinha esse temperamento sanguíneo. O próximo temperamento que a gente vai falar é o melancólico. E aí já tem outras características, né? Não sei se alguém aí se identificou com sanguíneo. Se tiver se identificado, vai anotando aí as dicas que a gente deu. Não precisa revelar aí para os irmãos, mas se quiser também, não tem problema. A gente pode conversar sobre isso depois. Quanto aos melancólicos, né? Eles são naturalmente inclinados à reflexão, então já é um pouco diferente ali dos sanguíneos, né? Que tinha aquela habilidade mais expansiva, o melancólico é um pouco mais interior. Eles gostam da solidão, gostam do silêncio, a piedade, a vida interior faz parte da vida do melancólico. Então, essas características acabam ajudando a pessoa com o temperamento melancólico a se compadecer mais facilmente das outras pessoas. Então, são aquelas pessoas que, em geral, estão ali buscando ajudar os pobres, negar a si mesmo, ajudar os enfermos. Então, são pessoas que acabam vivendo o sofrimento do outro. E assim como os sanguíneos que a gente falou, os melancólicos também têm uma atração pela arte e têm uma aptidão pela ciência. E aqui um exemplo de santa, né, que era melancólica, é Santa Teresinha do Menino Jesus, que muitas pessoas têm a devoção, e ela tinha exatamente essa característica, né, de ser mais interior, de acabar aceitando o sofrimento que se impunha a ela. Mais algumas coisas sobre a pessoa melancólica é que ela tem a tendência exagerada de se inclinar à tristeza. Ela é tão interior, que ela acaba desenvolvendo um aspecto de tristeza. Você olha para a pessoa e você pensa que ela está triste, mas não, ela apenas está ali mais inclinada ao interior, certo? Mas ela realmente tem essa face um pouco mais triste, entre aspas, né? Essa face um pouco mais melancólica, como o próprio nome já diz, e acaba sendo inclinado também ao pessimismo. Então, é algo que a pessoa melancólica acaba tendo que combater, né? Esse pessimismo, essa tristeza que pode se abater sobre ela. Então, acaba sempre enxergando, né, através desse pessimismo, as coisas ruins, as coisas difíceis, e acaba, por ser interior, por enxergar essas coisas de forma tão pessimista, acabam sendo pessoas mais retraídas, pessoas mais tímidas, que são propensas a desconfiar de si. Então, por desconfiar de si, acaba tendo essa complicação, essa dificuldade no caminho de santificação. Mas nada é impossível para Deus, né? Aqui mais dois exemplos de santos que foram melancólicos: São João e São Bernardo. São Bernardo era muito fã de Nossa Senhora, muito devoto de Nossa Senhora. Propagou bastante a devoção. Enfim, continuando. Ainda sobre o temperamento melancólico, já que há algumas dicas, né, do que fazer para combater essa tristeza, esse pessimismo, essa retração interior. É preciso infundir uma grande confiança em Deus. Então, o primeiro passo aí para o melancólico
é buscar a confiança em Deus. Não confia em si, então se abandonar na confiança em Deus. Além disso, é preciso sim desenvolver essa confiança em si. Por quê? Porque a pessoa precisa acreditar que ela é capaz de vencer o pecado. Ela precisa acreditar que ela é capaz de fazer obras boas. Ela precisa acreditar em si que ela é capaz, juntamente com Deus, juntamente com a graça divina, de desenvolver a vida em santidade. Então, o melancólico precisa, a pessoa melancólica precisa ter essa atenção. Os pais que identificam isso nas crianças melancólicas precisam inspirar essa confiança, passar essa confiança em si mesmo. Além disso, deve-se combater a indecisão e a covardia, tomando resoluções firmes, ou seja, o sanguíneo era ali chamado a refletir e o melancólico é chamado a decidir, é chamado a sair daquele interior e decidir fazer algo. Ou seja, sair dessa timidez, sair desse ambiente interno para ir para o ambiente externo. E aqui mais um exemplo de santo que vivenciou essa realidade foi São Luís Gonzaga, certo? E aí o terceiro temperamento que a gente vai falar é sobre o colérico. E aí, como a gente já tinha comentado, né? Ele é muito voltado para um aspecto mais rígido, né? Ele tem uma vontade mais forte, uma concentração, uma constância. Ele acaba sendo muito incisivo nas coisas que ele fala, nas coisas que ele busca fazer. Então, são pessoas apaixonadas, gostam de se voluntariar, gostam de ser práticos, desembaraçados, buscam de forma geral a simplicidade, mas de uma forma rápida. Então, são inclinados a pensar também, né? Eles não gostam de forma alguma de repouso, de inação. Eles preferem até fazer o oposto do que diz aquela frase, né? Ao invés de dizer não deixar aí para amanhã, pode fazer hoje, eles preferem fazer hoje o que poderia ser feito amanhã. Ou seja, eles realmente gostam aí de estar numa produtividade, gostam de estar trabalhando, por assim dizer. Então, por essa característica do colérico, eles acabam tendo, geralmente, né, papéis de chefes, de conquistadores. Grandes apóstolos foram coléricos, homens do governo em geral costumam também ser coléricos. E aqui um exemplo de santo foi São Jerônimo, que está representado nessa figura também. Porém, né, a gente também tem que trazer aí dificuldades que esses santos, essas pessoas coléricas e os santos que foram coléricos enfrentaram. Então, eles são mais propensos à dureza, à obstinação, à insensibilidade, à ira e ao orgulho. Ou seja, eles são o que a gente chama de cabeça dura. Se alguém se opor ao colérico, ele vai ali se enraivecer, vai ficar realmente ali inchado, querendo discutir. Por isso que o nome aí é colérico. E aí o que pode trabalhar nisso são as virtudes cristãs, né, que vão moldando essas características. Além disso, como a gente falou ali em cima, né, eles são orgulhosos. Então, se eles entram numa discussão e acabam sendo vencidos, eles guardam ressentimento no coração, a ponto de que se não for resolvido, eles podem buscar até uma vingança, não necessariamente matar outra pessoa, mas enfim, uma revanche, por assim dizer, né? Então são pessoas mais voltadas à ambição, tendem a buscar essa posição de estar ali em posições de liderança, por exemplo, e isso pode acabar dificultando esse processo de santificação. Porém, quando conseguem processar essas energias, essas tendências naturais, eles acabam se tornando pessoas perseverantes. Até por gostar de trabalhar, por gostar de estar ali constantemente produzindo, constantemente vigiando, eles acabam tendo essa facilidade quando são transformados, quando trabalham em cima disso, de perseverar. E aí, mais um exemplo aqui de santo que tinha esse temperamento era Santo Inácio de Loyola, certo? E aí, algumas dicas aí para os coléricos é que eles devem se aconselhar
para que não sejam, que sejam donos de si mesmos e que não atuem precipitadamente. Desconfiem de seus primeiros movimentos. Então, como eles são ali mais propensos também, não como o sanguíneo lá, que era expansivo mais de uma forma acolhedora, os coléricos são expansivos mais de uma forma mais rígida, mais bruta, tem que desconfiar um pouco aí desses primeiros passos, esses primeiros impulsos, até para facilitar a convivência com outras pessoas. Além disso, as pessoas coléricas devem ser levadas à humildade do coração, devem ser levadas a se compadecer com os fracos, a não humilhar nem atropelar ninguém, a não deixar de sentir a violência, não deixar sentir a violência, não deixar sentir essa superioridade que pode aparecer, a tratar todos com suavidade e doçura. Ou seja, é buscar uma vida de humildade, é buscar uma vida um pouco diferente do que é o seu instinto natural. E aí entra a dificuldade da pessoa colérica. Mas, como a gente já falou, é possível. São Francisco de Sales tinha esse temperamento e é santo. Por fim, o último temperamento que a gente vai falar é o fleumático. E aí ele acaba sendo um pouco diferente dos outros, acaba sendo um pouco mais retraído também, de certa forma, mas é a pessoa quase que as pessoas enxergam quase como mosca morta, tipo, é uma pessoa quase que indiferente para as coisas que estão acontecendo. Então, o fleumático gosta de trabalhar devagar, mas trabalha assiduamente, contanto que não se exija dele um esforço intelectual muito grande. Ou seja, se for exigido demais, ele acaba dispersando do trabalho. Não se irrita facilmente, é uma pessoa leve, né? Então acaba relevando muito bem surtos, fracassos, enfermidades, permanece tranquilo, sossegado, discreto, criterioso, acaba sendo alguém muito sério, ou seja, uma pessoa sóbria, tem um bom sentido prático da vida, então gosta de dilatar o ponto, digamos assim. Acaba tendo essa linguagem clara, ordenada, justa, positiva. E aí, apesar da gente ter dito, né, que não se exija um grande esforço intelectual, a gente tem aqui um exemplo de fleumático, que é São Tomás de Aquino, que foi um grande santo da igreja, que tem vários escritos. Então, não é porque ele tinha essa característica de não gostar, de certa forma, do esforço intelectual, que não pode ser desenvolvido grandes feitos, grandes obras intelectuais, certo? Porém, como os outros temperamentos, também temos características negativas. Então, a pessoa fleumática, por ter essa lentidão no agir, ela acaba tardando em se pôr em ação, não se interessa muito pelas coisas que acontecem fora de si, ou seja, está muito centrada em si e acaba não olhando muito para o mundo ao redor. E isso acaba se caracterizando como uma pessoa egoísta também. Acaba tendo essa dificuldade exatamente por ter essa visão de mundo mais egoísta de assumir posições de liderança, de governo. Ele também não é afeiçoado a penitências, mortificações. Em casos mais fortes, né, de pessoas que desenvolveram muito esse lado fleumático, quando se convertem, eles. Desculpa. Em casos mais fortes, eles acabam sendo pessoas vagas, átonas, mortícias, ou seja, pessoas, como eu falei há pouco tempo, moscas mortas quase, né? Que deixa a vida passar sem muito se preocupar. Então acaba sendo quase taxado como insensível às vozes, às coisas que acontecem ao redor. E até por ter essa característica mais interior, mais centrada, é difícil de identificar muitas vezes esse temperamento nas pessoas. Tanto que esse foi o único temperamento que eu só consegui encontrar um exemplo de santo, que foi São Tomás de Aquino. Mas enfim, dicas aí para quem se identificou com os fleumáticos, ou caso você conheça algum fleumático e queira ajudá-lo a alcançar essa maturidade, esse autoconhecimento, é que na, nada está perdido, né? A gente sempre pode tomar atitudes. Então, a pessoa fleumática deve buscar esforços metódicos e constantes,
ou seja, em busca da perfeição, deve ser buscado essa constância. Deve também, né, tentar provocar essa inércia, ou seja, esse estar parado diante das coisas, deve estar ali realmente provocando o fleumático a tomar decisões, provocando o fleumático a sair da sua zona de conforto. É basicamente isso. Para que possa realmente acender no coração dele essa fé viva, essa fé atuante. Então, deve ser estimulado na pessoa fleumática esse domínio de si. Assim como os outros também precisavam estar dominando as suas características, né? Para o fleumático não vai ser diferente. Mas aqui tem esse contraponto, né? De tentar realmente provocar a pessoa fleumática a tomar decisões, a colocar a sua opinião para fora, né? Quase isso. Manifestar o que está pensando. Aí, para finalizar essa parte dos temperamentos, é só para dizer que não existe um temperamento ideal. A gente viu aí características positivas e negativas dos quatro. A gente viu que Deus fez santos pessoas dos quatro temperamentos. E aí, o que a gente deve buscar são características mistas de vários deles. Por exemplo, do sanguíneo, a gente pode buscar a simpatia, esse coração aberto ao outro, a vivacidade, essa expansão. Do melancólico, a gente pode buscar a profundidade, a delicadeza dos sentimentos. Do colérico, a gente pode botar essa atividade inesgotável, essa tenacidade, ou seja, essa capacidade de não se abater, de continuar persistindo. Do fleumático, esse domínio de si, a prudência e a perseverança.